Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, estamos recebendo aqui com muito carinho o vereador Bruno Cunha, do PSB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Agradeço aqui o convite. É uma grande oportunidade que a gente tem sempre, né, de se comunicar com as pessoas, com os nossos com os telespectadores aqui e, sobretudo, com os nossos eleitores, com a comunidade de Blumenau, para justificar aquilo que a gente vem fazendo dentro dessa oportunidade que a gente tem, que é o mandato aqui como vereador. Ô, vereador, como está sendo essa experiência de ser parlamentar, de representar a comunidade blumenauense aqui no Poder Legislativo? Marcão, é um trabalho muito intenso. Acho que a maior demonstração disso, se a gente pegar o nosso primeiro Fala Vereador e pegar agora, vai ver o aumento de cabelo branco que eu tive, né? É verdade. Mas, exatamente, assim, é um desafio. Eu vinha de movimentos sociais, eu vinha de fora, e aqui a gente está realmente muito presente. Eu sou professor universitário, sou advogado, então uma grande dedicação que o mandato exige. Mas é uma experiência maravilhosa, no sentido de receber o carinho das pessoas, de poder estar tendo a oportunidade de, mais do que ver os problemas, né? Conseguir, através de indicações, de requerimentos, de projeto de lei, auxiliar na construção de um mundo melhor. Eu acho que isso é um grande presente que eu recebi ano passado dos nossos eleitores e que eu venho aqui com muito trabalho, todos os dias aqui trabalhando. Acho que o pessoal que está aqui na casa é testemunha. Estou sempre aqui presente, atendendo a comunidade, indo em loco, vendo os problemas, para honrar esses votos que a gente recebeu, esses quase 5 mil votos que nos conduziram até essa Casa Legislativa. E a Câmara de Vereadores, ela realmente recebe bem essas demandas? A Câmara de Vereadores, ela consegue receber todas as demandas da nossa comunidade? Não, eu acho que isso é um problema, inclusive, maior. Eu particularmente acho que a gente tem que ter mais autonomia no município. Eu acho que a competência do Legislativo Municipal ela deveria ser maior. Aliás, eu sempre defendo que um dos grandes gargalos hoje no desenvolvimento do país é, primeiro, a questão do pacto federativo, a questão tributária. Então, os municípios eles têm uma pequena percentagem daquilo que é arrecadado. E a questão da competência também, porque muitos aspectos são definidos, por exemplo, lá, uma lei federal que vale para o Brasil inteiro. Só que a realidade dos municípios ela é diferenciada. Então, eu sou favorável a uma maior autonomia, não só financeira, administrativa, mas também legislativa no município. Então, a Câmara, principalmente no poder de legislar, ela fica muito limitada, já que a gente tem previsto na Constituição quais são as competências, né, da União, do Estado, e a competência do município ela é residual, então ela é bem menor, né, no comparativo com outros poderes. O que eu acho que às vezes é um problema, porque a gente tem várias situações aqui que poderiam ter uma discussão maior, mais ampla. Então eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem e claro, né, como sou advogado, como tenho um trabalho muito forte na questão de lei aqui, de realmente produção de legislativo, a gente tem algumas limitações. Então muitas coisas que eu gostaria de trazer não são constitucionais, não têm a possibilidade de serem trazidas para o parlamento por conta da disposição na nossa Constituição. Vereador, uma das prerrogativas também do parlamentar é justamente fazer essa ponte, né, entre a sociedade e o próprio Poder Executivo. O Poder Executivo está aberto para atender essas demandas levadas pelos parlamentares? Como é que está essa relação do vereador Bruno Cunha com o Poder Executivo? Ótima essa pergunta, Marcão, porque várias das questões que a gente conseguiu avançar foram em cima de indicação. Eu sou aqui um crítico muito grande de vários projetos, a gente tem uma quantidade imensa de projetos inconstitucionais que são apresentados, que às vezes são ideias muito boas, mas o caminho para se fazer é o seguinte: o vereador vai lá, protocola uma indicação, a indicação, para explicar para quem nos acompanha, é na verdade uma sugestão daquele assunto, vai na prefeitura, vai no setor, no secretário, conversa com o diretor, com o gerente, volta, toma café, conversa aqui, conversa com o movimento, faz uma ponte para gradativamente chegar nas situações. Nós tivemos, acho que a gente vai ter oportunidade de falar, até algumas conquistas que vieram por intermédio de indicações. Então, o Poder Executivo tem sido bem aberto em receber os secretários, enfim, a toda a estrutura, digamos assim, do Poder Executivo. Agora, muitas dessas ideias, elas demandam custo ao município. E às vezes há boa vontade, né? Qual é o secretário que não gostaria de colocar um avanço na prática? Qual é o prefeito que não gostaria de entregar para a comunidade mais benefícios? Mas você tem uma limitação financeira. Você tem uma limitação financeira, você tem uma questão tributária do município que às vezes impede. Então é um processo muito gradativo. Então algumas das indicações, por exemplo, algumas das ideias que a gente tem, inclusive os secretários conversam conosco, Bruno, é muito legal essa ideia.
Só que assim, neste instante a gente não tem condições financeiras para botar ela em prática. A gente tem que esperar para quem sabe ano que vem, né? Tem outras demandas que são mais emergenciais, são mais urgentes, são mais prioritárias. Então ele é um processo, sobretudo, de muito diálogo, que exige um poder de construção do parlamentar e que exige uma compreensão do momento também, do momento da cidade, do momento do país. Uma das suas bandeiras, um dos assuntos que o senhor tem debatido bastante com a sociedade, trazido para a tribuna da Câmara, é justamente com relação à proteção animal. O senhor abraçou realmente essa causa, já historicamente, né, o senhor abraça essa causa e tem abraçado aqui na Câmara de Vereadores. E prova disso, um avanço que o senhor conseguiu instituir aí, é justamente a multa para as pessoas que abandonarem seus animais. As pessoas que abandonaram, e aqui nós temos na cidade de Blumenau, é muito frequente a gente ouvir que houve o abandono de animais em regiões extremas, em lugares ermos aqui da cidade, abandono de cães, de gatos, enfim. Agora, pode acontecer, mas se for flagrado vai ter multa, além de poder ir para a cadeia, vai ter multa, vai ter que pagar ao executivo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa sua proposição. Perfeito. Primeiro que o envolvimento meu com a proteção animal, ele faz parte de uma visão política, de uma visão social de proteção de toda forma de vida. Isso está presente na minha vida acadêmica, eu tenho mestrado, e o meu mestrado foi feito 3 anos da minha vida dedicado ao estudo de política pública de proteção dos animais. Isso tem a ver com a minha militância social, eu sou mais de 10 anos envolvido em ONGs, em projetos aí comunitários, em palestras, né? E também com a minha posição política. Quando a gente chegou nessa casa, eu tinha 2 projetos que eu queria muito, no final do meu mandato de 4 anos, e eu achava que seria até difícil de aprovar, mas eu queria pelo menos botar em discussão, que era um projeto que regulamentava a questão dos animais em condomínio, permitindo, claro, desde que respeitados certos critérios, mas que as pessoas tenham o direito de ter seus cães e gatos em condomínios, já que havia alguns condomínios fazendo proibições genéricas, e o outro, que era fixarmos uma pena, na verdade, para a questão de maus tratos e, sobretudo, de abandono de animais. E, para minha felicidade, em 10 meses de trabalho, a gente já conseguiu aí a aprovação desses 2 projetos, que são muito significativos para quem é e para quem é ligado, para quem tem sensibilidade com essa causa e, sobretudo, para uma questão de uma sociedade mais avançada. Eu acho que aumenta o nosso nível de civilidade. Então, por que agora, recentemente, semana passada, a gente conseguiu a sanção do nosso prefeito em relação ao abandono de animais? No final do ano, Marcão, é um grande problema que a gente tem quando as pessoas vão para as férias, quando as pessoas saem da cidade e abandonam os animais. Criou-se essa cultura equivocada. Nós temos previsões na questão penal por lei federal, mas a gente tinha uma lacuna que possibilitava regulamentar a questão civil, a questão de doer no bolso mesmo, quem faz esses atos, quem pratica crueldade em relação aos animais. Nós entramos com esse projeto, passou nas comissões, nós tivemos algumas discussões acerca dos valores, eu defendi um valor inclusive mais elevado de multa, mas acabou numa questão de consenso, dialogando com os outros vereadores, então foi feita uma composição e nós conseguimos aqui, de forma unânime, os vereadores aprovaram um projeto que fixa que quem abandonar animal, quem for flagrado nessa situação de abandonar, vai ter uma multa aí de R$1.000 a R$4.000 estipulada, fora as questões penais que aí transitam em outra esfera, Então isso é muito importante, eu tenho certeza que isso vai inibir o abandono e, claro, vai caber ao poder público essa estruturação, mas também à sociedade civil, que a sociedade fiscalize, nos ajude, quando vê essas situações, que filme, que tire fotos, que possa contribuir com as autoridades da nossa cidade, para que a gente possa, sobretudo, dar sanção mesmo, porque as pessoas que fazem esse tipo de ato têm que sentir. E só para completar esse assunto, Marcão, nós também, através de uma indicação nossa, nós criamos o Fundo de Proteção dos Animais. Então muitas pessoas me perguntaram, mas esse valor da multa vai para onde? Esse valor da multa, a nossa ideia é que ele seja destinado, através desse Fundo de Proteção Animal, para trabalhos de conscientização, principalmente nas escolas, e trabalho também de mutirão de castração de animais. Uma dessas demonstrações de avanços no nosso diálogo com o Poder Executivo foi recentemente o edital de castração de animais, que foi lançado na nossa cidade e que a nossa luta é para que seja contínuo. E aí os valores da multa vão nos ajudar a termos um direcionamento da nossa política pública para a castração.
Certo, e também teve uma cadeira a mais no Conselho, né? O senhor indicou uma cadeira a mais no Conselho, né? Verdade, outra conquista importante que foi um pedido naquela audiência pública que a gente realizou na casa, que eu convoquei, audiência pública de proteção animal, e um dos pontos que foram colocados aqui foi um pedido dos protetores independentes para que eles também pudessem participar da questão do Conselho do Bem-Estar Animal. Não só as ONGs, porque Blumenau tem vários protetores independentes que adotam vários animais e que queriam ser escutados também. A gente comprou essa briga, o Executivo acatou esse nosso pedido e também colocou essa presença no Conselho do Bem-Estar Animal. Que bacana. Vereador, nós tivemos aí o Setembro Branco, né, uma iniciativa até do próprio parlamentar, e o Setembro Branco ele realmente teve aí bastante, uma agenda bastante grande, né, que foi cumprida ao longo do mês de setembro. Qual a avaliação que o senhor faz aí rapidamente aos telespectadores da TVE? Olha, a avaliação é que acho que todo mundo que participou do Setembro Branco é um ser humano um pouco melhor. Quando a gente entrou em março nessa casa, a gente entrou com um projeto de lei fixando o mês de setembro como o mês da inclusão da pessoa com deficiência. Eu havia dito quando a gente aprovou que não iria apenas aprovar uma lei com mais um mês com uma cor e com um tema, mas que a gente ia construir através de indicação, através de diversas conversas com o poder público, e não somente com o poder público, aqui eu faço destaque a Secretaria de Assistência Social, que teve um papel muito importante nisso, mas também ao CONPED, ao Conselho da Pessoa de Deficiência e a todas as entidades que participaram e construíram coletivamente, de uma forma conjunta, um calendário que nós tivemos no mês de setembro. E esse calendário contemplou diversas discussões e debates envolvendo as pessoas cegas, as pessoas surdas, as pessoas com deficiência física, síndrome de Down, epilepsia, vários temas que estavam englobados dentro da questão da inclusão. Nós tivemos, inclusive, Marcão, por exemplo, fomos lá jogar basquete com os cadeirantes, os vereadores jogaram futebol vendados com os deficientes visuais. Então eu acho que a gente conseguiu, sobretudo, entender um pouquinho mais essa realidade. Isso é fundamental para que a gente desenvolva gradativamente, enquanto sociedade, essa percepção, a percepção de incluir as pessoas que têm com deficiência no dia a dia da nossa cidade. Acho que a nossa Câmara, ela inclusive é um destaque positivo nisso. A gente tem algumas iniciativas dentro da casa, o elevador aqui que eu também briguei quando eu cheguei na casa, a gente tem nas nossas sessões também com a questão da linguagem e, sobretudo, levarmos isso para o dia a dia da cidade. Então foi muito positivo, a gente deu visibilidade a vários temas e a gente agradece muito a todas as pessoas que se envolveram e que fizeram o setembro ser um setembro de muito sucesso. Foi uma ideia que pegou na cidade e que vai ajudar aí anualmente a gente conseguir avançar e fazer a nossa luta aqui, sobretudo, que é para uma sociedade mais inclusiva. Que bacana. E, inclusive, o senhor fez algumas reivindicações para a Oktoberfest, que encerrou a Oktoberfest deste ano. E algumas indicações e sugestões foram acatadas. Eu quero falar sobre essas questões de Oktoberfest no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Bruno Cunha, do PSB. É um minuto só e a gente já volta. Mais de 5.000 cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte. Não abandone seu melhor amigo. Dê amor a ele. Pois é, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Se você não pegou o bloco passado, eu vou apresentar de novo. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Bruno Cunha, do PSB. Vereador, falamos no bloco passado sobre proteção animal, falamos sobre o seu mandato aqui, falamos também sobre, fizemos uma análise aí do Setembro Branco, mas a gente encerrou o bloco dizendo de Oktoberfest, falando de Oktoberfest, a festa que encerrou na semana passada. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro fizesse uma avaliação da festa como parlamentar,
como parlamentar, como oktoberfesteiro também, né? E também o senhor, como parlamentar, fez algumas sugestões a quem estava organizando a festa. Essas sugestões foram acatadas? Qual é a avaliação que o senhor faz da Oktoberfest que encerrou? Primeiramente, foi um sucesso o Outubro. Eu acho que a gente tem que reconhecer aqui todo o trabalho do secretário de Turismo, Ricardo Stodic, que é sempre um trabalho diferenciado, e toda a equipe que estava dedicada nisso, né? E é muito bom para a cidade os recursos que acaba conseguindo. E Blumenau conseguiu mais uma vez fazer uma edição de muito sucesso. Quando teve o lançamento, Marcão, da questão da Outubro em São Paulo, muito se perguntava, será que isso vai afetar Blumenau? Será que vai acabar com o nosso evento, pelo poder que São Paulo tem? E naquele momento eu me perguntei, eu falei o seguinte, gente, vamos nos reunir no gabinete, vamos pensar em alternativas que a gente pode ajudar a melhorar a nossa festa. Porque o meu papel aqui é esse, é encontrar caminhos e soluções para melhorar o dia a dia da cidade, que eu amo e da cidade que eu vivo. E aí nos surgiram duas ideias. Uma ideia que foi a questão de uma corrida de abertura da Oktoberfest, uma corrida fantasia, e aí numa modalidade de Fritz e de Frida, reproduzindo um modelo de corrida que é tradicional na Europa, que veio de Londres, que são as corridas a fantasias, com o objetivo da gente, além de valorizar a questão da atividade física, da gente ligar isso com a nossa cultura, da gente atrair visibilidade e publicidade para a nossa festa. Essa indicação foi feita ao poder público, e aí é uma demonstração disso, né, de como a gente pode trabalhar através de indicação, e foi acatado pelo secretário Ricardo Stodic. Nós tivemos uma edição. No dia, inclusive no domingo de abertura, teve muita chuva, mesmo assim foram quase 1.000 pessoas que participaram da corrida. Então foi uma ideia que pegou, tivemos algumas dificuldades na questão de organização, mas tem que ser revistas, na verdade, para o ano que vem. Mas a ideia em si, eu acho que foi uma ideia muito aceita, uma ideia muito positiva, e a cidade abraçou essa ideia, a gente ficou muito feliz. E a outra, que foi uma indicação que eu tive a felicidade de realizar, porque eu percebi, Marcão, que muitas pessoas que têm restrições alimentares não tinham opção de comida na questão do Oktoberfest. Pessoas celíacas, pessoas diabéticas, pessoas com aversão à lactose, vegetarianas. E são pessoas que têm que ser contempladas. O nosso posicionamento é sempre e sempre será inclusivo. Então eu fiz uma indicação para que fosse colocado num edital específico opção de comida para esses públicos. O secretário gostou muito da ideia. A ideia, de certa forma, estava sendo ventilada dentro da secretaria e foi, assim, o estopim necessário realmente para ela ser colocada em prática. E colocou isso no edital e nós tivemos a primeira, agora, outubro, com essa opção de comida. Nós já conversamos com alguns públicos, algumas pessoas também fizeram algumas críticas a determinados alimentos, mas é claro, esse é um processo agora de avaliação pós a primeira etapa que foi dada, mas a ideia em si de contemplar esses públicos foi muito positiva. A gente, inclusive, recebeu depoimentos de turistas de fora que vieram e que quando viram a programação falaram que legal, eu vou ser contemplado, eu vou ter uma possibilidade. E foram acatados com isso. Além dessas duas indicações, eu já fiz, escutando as pessoas agora, uma indicação para que seja pensada com muita calma, né, para o ano que vem, que é o seguinte. Eu fiz uma indicação que uma pessoa me procurou e me deu a seguinte ideia. Falou, Bruno, os desfiles da nossa cidade são uma marca na nossa cidade, são muito legais. Mas, de certa forma, era legal a gente ter um diferencial a cada ano no desfile, como se fosse um certo enredo que fosse colocado. E esse enredo alusivo, sobretudo, à história da cidade. Por exemplo, se a gente tivesse um ano em que os desfiles tivessem como temática Dr. Blumenau, ou Fritz Miller, ou até um ano mais irreverente em homenagem ao Horácio Braun, a pessoas que já fizeram parte da cidade, ou não apenas a pessoas, mas a instituições, a empresas que foram importantes na história do nosso município. Seria uma forma da gente prestigiar e da gente contar para o turista que está vindo um pouquinho da nossa história. Então talvez pensar em alguns elementos, nos próprios carros da prefeitura ou em alguns grupos de desfile, como inserir isso dentro de uma questão de um enredo. Claro que é uma ideia, sim, mas eu estou colocando essa ideia para que a gente pense, porque o nosso papel aqui é, sobretudo, encontrar caminhos de aperfeiçoar, de manter a tradição de um lado, mas também de fazer uma ponte com a modernidade. E isso vai levar, inclusive, mais gente a assistir o desfile, porque algumas pessoas dizem, eu já assisti o desfile 8 vezes, para mim é a mesma coisa, quem mora aqui. Né? E se tiver essa possibilidade de ter alguns temas
diferentes, de repente leva essas pessoas que gostam do desfile, né, que seja aí, de repente, atrativos que podem levar as pessoas para a Rua 15. Perfeito, Marco. Inclusive foi uma reclamação que eu escutei dessas pessoas, dizendo assim, o desfile é muito bonito, muito legal, mas a gente assiste e depois, de certa forma, a gente já viu. E tanto que a gente vê pelos índices a diminuição de público que tem do primeiro até o final, né? Então eu acho que é uma forma da gente conseguir ter um atrativo para o público, contar a história da cidade para a pessoa de fora e, sobretudo, homenagear quem fez história e quem é história na cidade de Blumenau. Certo. Vereador, o senhor fez também uma indicação para contemplar jovens através de empresas terceirizadas que prestem serviço ao poder público. Gostaria que o senhor explicasse para a gente essa indicação que o senhor fez. Perfeito. Alguns municípios, e aí, vários municípios pequenos, mas sobretudo eu destaco o Rio de Janeiro e Curitiba, que são municípios grandes, aprovaram recentemente uma lei que ela obriga, na verdade, a prefeitura, no processo de licitação, então as empresas que acabam se inscrevendo para licitação, para serviços públicos, a terem contratação de jovens e fixa determinados percentuais de jovens. O objetivo disso é desenvolver a questão econômica, incluindo os jovens. Os números recentes de desemprego mostram, inclusive, que são as maiores taxas que a gente tem de desemprego em cima da questão jovem, por alguns rótulos e preconceitos que se tem. Eu entendi, e aí a minha análise, e aqui eu sigo uma linha de coerência, até por ser conhecido na casa como o principal, digamos assim, que vota contra as questões de inconstitucionalidade, eu entendo na minha avaliação que o projeto de lei seria inconstitucional, porque eu estaria obrigando questões ao Poder Executivo, então eu acho que não é competência nossa, mas que eu poderia fazer via indicação. Embora em outros municípios já foram aprovados em cima de lei, eu não optei por esse caminho. Eu optei pelo caminho de fazer uma indicação e de sugerir ao prefeito e à prefeitura que se analise com carinho esse tema. Tenho aqui um compromisso adicional, de ser o vereador mais jovem dessa casa, e de procurar, sobretudo, mecanismos e caminhos que garantam e possibilitem vaga dos jovens ao mercado de trabalho. Então fica uma sugestão que está sendo colocada, e foi colocada inclusive por legislação em outros municípios, está sendo discutido em várias casas legislativas Brasil afora, e eu fiz esse pedido para que o prefeito estude com carinho e veja a viabilidade desse assunto. Certo. Vereador, existe uma discussão na sociedade hoje que é justamente sobre o gênero. E o senhor tem tomado posições na tribuna da Câmara, aqui no Poder Legislativo, com relação a essa questão. Alguns segmentos não querem nem discutir isso, outros querem discutir exaustivamente. Qual é o posicionamento do vereador Bruno Cunha com relação a essa discussão de gênero que a sociedade começa a fazer a partir de agora? Primeiro momento é aquilo que nos norteia nesse debate. O que me norteia nesse debate é a concepção de que a natureza humana é diversificada e de que é plural e de, sobretudo, eu acredito numa força maior do universo, uma força amorosa, uma força afetiva, uma força compreensiva, uma força que conecta, que une, que aceita, que entende, e não uma força que pune, não uma força que discrimina, que segrega. Eu acredito em Deus e eu acho que Deus é, sobretudo, bondade máxima, é amor e não preconceito. Em relação aos posicionamentos que a gente tem aqui, eu sempre digo que a sociedade, um grande problema na sociedade hoje é o extremismo. E o extremismo, ele se dá pelos dois lados. Ele se dá pelo lado de um fundamentalismo religioso, que tem um debate em cima da questão de Deus, mas que limita esse conceito de Deus a determinadas pessoas. Eu acho que isso é incoerente e é equivocado. E do outro lado, a gente tem também alguns movimentos que exageram, movimentos que fazem um ativismo impositivo, que não querem só debater, que querem manipular, e também está equivocado. Então, basicamente, eu acho assim, fazendo até uma leitura política aqui, que nós temos de um lado uma direita mais conservadora, do outro lado uma esquerda mais impositiva, e eu sou um cara de centro progressista. E eu vou defender sempre as liberdades humanas, eu vou defender sempre que o ser humano não é apenas padronizado. A gente tem, isso é o bonito da espécie humana, né? A questão da multiplicidade que nós temos. E eu vou defender. Então, acho que, sobretudo, o debate, ele é muito importante. A sociedade tem que debater, mas tem que debater numa linha de respeito, de ética, os assuntos, e não sair impondo. Então, eu acho que as visões meio míopes, as visões com um objetivo muito político em determinados grupos, ela é equivocada. E a gente tem que cuidar, porque esse assunto, como eu sempre digo, é um assunto que eu acho que nem deveria ser da política, é um assunto da ciência.
é um assunto da ciência, porque nós temos conhecimentos da psicologia que não podem simplesmente ser ignorados. Então até o pedido que eu faço a muitos colegas, o pedido que eu faço aqui na política, é para que a gente não saia cometendo equívocos, que a gente não saiba em cima de uma prepotência, de uma ignorância, rotulando sem conhecer. E sobretudo, que eu defendo uma sociedade mais tolerante, uma sociedade conectiva, uma sociedade que consiga reconhecer a diferença, mas mais do que reconhecer a diferença, fazer uma ponte, uma linha de diálogo, uma linha de construção em cima dessa diferença. Você acredita que a sociedade está madura para fazer essa discussão? É o momento? Então, é um questionamento, deixando muito claro que não é um assunto do qual eu estou levantando como pauta, né? Eu estou, na verdade, respondendo o assunto que foi colocado. Então, o assunto vem sendo colocado por grupos radicais dos dois lados, por grupos radicais mais envolvidos com a questão temática da igreja e grupos mais radicais em relação a movimentos LGBTs. Mas eu me posiciono diante daquilo que é colocado. Eu acho que a sociedade tem que debater, mas tem que ter padrões para fazer essa questão de debate. Eu acho, sobretudo, que o que a sociedade precisa agora é entender muito claro que a natureza humana é diversificada e que a gente precisa, nos debates, sempre procurar um caminho de incluir as pessoas. E não um caminho de segregar, não um caminho de condenar, não um caminho de apontar o dedo e dizer que existe um certo e errado. Porque eu não acho que existe um certo e errado. Eu acho que ninguém é dono da verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que ter mais maturidade, mais sensibilidade, mais amorosidade nessas discussões. Vereador Bruno Cunha, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Fala. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço, acho que a população pôde ver que realmente a gente tem feito um trabalho muito intenso nas mais diversas áreas e, sobretudo, tem uma linha de coerência entre os temas que a gente une, com o objetivo da gente conectar a sociedade de Blumenau e da gente ajudar na construção de uma sociedade com desenvolvimento econômico de um lado, mas também com desenvolvimento social, com um olhar mais humano, com um olhar mais amplo, aliás, com um olhar não humano, um olhar universalista, porque na nossa linha de ver a política e ver a sociedade, a gente não inclui só os humanos, a gente inclui os animais também. Tá certo. Sucesso na caminhada. Obrigado. Conversamos com o jovem vereador Bruno Cunha, aqui no Fala Vereador, que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.